Olha, vamos ser sinceros. A gente vive num mundo que é literalmente viciado em velocidade. Tudo é para ontem. A gente quer o delivery em minutos, a resposta da mensagem na hora, o resultado do investimento para já. A gratificação instantânea deixou de ser um luxo, virou a nossa expectativa padrão. Só que para quem segue a Cristo, existe um chamado que vai na contramão de toda essa cultura. É um chamado radical para cultivar a paciência. E aqui tem um ponto que a gente precisa entender de verdade. A impaciência não é só um defeitinho de personalidade, um estresse do dia a dia. Não. Ela é um terreno perigoso, um solo muito fértil para o pecado brotar. Pensa comigo, quando a gente se cansa de esperar pelas promessas de Deus, seja uma cura que não vem, um cônjuge que não aparece, a solução para um conflito que se arrasta, a tentação de pegar um atalho, de desobedecer, fica gigante. A gente tem um exemplo do rei Saul na Bíblia, né? Cansado de esperar pelo profeta Samuel, ele foi lá e fez o que não devia, ofereceu um sacrifício que não era da sua alçada. E o que aconteceu? As consequências foram desastrosas. Da mesma forma, a nossa pressa pode levar a gente a tomar decisões financeiras ruins, a entrar em relacionamentos que a gente sabe que não são de Deus, ou até a ceder a práticas que ferem a nossa ética. Tudo para quê? Para satisfazer um desejo no nosso tempo e não no de Deus. Essa ansiedade, no fim das contas, corrói a nossa fé, faz a gente duvidar da bondade e do cuidado de Deus. Mas a boa notícia, a notícia do Evangelho, é que nós, como povo redimido por Cristo, não estamos condenados a ser escravos da impaciência. O Espírito Santo cultiva em nós o fruto da paciência. O objetivo dessa nossa análise de hoje, que é baseada na obra de Megan Hill, é justamente esse: transformar a nossa visão sobre o que é esperar. A gente vai descobrir que a paciência bíblica não tem nada a ver com resignação passiva, com sentar e não fazer nada. Pelo contrário, é uma fidelidade ativa ao longo do tempo. É, na sua essência, a arte de esperar bem, de esperar com esperança. Bom, para a gente organizar nosso papo hoje e mergulhar fundo nesse tema, a gente vai seguir um roteiro com 6 partes, ok? Primeiro, a gente vai firmar o pé numa definição bíblica bem forte do que é paciência. Depois, vamos explorar as razões teológicas, o porquê de Deus nos chamar para essa virtude. Em seguida, o ponto central. Vamos olhar para Cristo, que é nosso maior exemplo e também nossa fonte de força. A partir daí, a gente vai aprender a olhar para o tempo e para as circunstâncias com os olhos de Deus. E olha, vamos investigar como a paciência é, na verdade, uma virtude superativa, cheia de diligência. E para fechar, vamos pegar tudo isso e aplicar em situações bem concretas e desafiadoras do nosso dia a dia. Vamos nessa? Então, vamos começar a nossa primeira sessão. A gente precisa aprofundar o que realmente significa ser paciente. Porque, vamos combinar, é muito comum a gente pensar na paciência de um jeito negativo, né? Paciência é não buzinar no trânsito, é não gritar com os filhos, é não reclamar da fila do banco. Mas a Bíblia vem e vira essa mesa. Ela nos apresenta uma visão muito, mas muito mais rica e positiva. A paciência é uma virtude ativa. Não é só a ausência de um pecado, mas é a busca ativa pela justiça de Deus. Esse versículo do Salmo 40 é um ponto de partida perfeito para a gente. O salmista Davi se descreve numa situação horrível. Ele diz que estava num poço de destruição, num lodaçal de lama. A gente não sabe os detalhes do que ele estava passando, mas a resposta dele é o que nos interessa aqui. Ele clamou a Deus e esperou. A paciência dele não foi um silêncio vazio, uma espera passiva. De jeito nenhum. Era uma espera cheia de fé, baseada no que ele conhecia de Deus, na meditação sobre a bondade do Senhor, na adoração junto com o povo de Deus. Então a paciência bíblica, ela começa com a fé em quem nós estamos esperando. E para a gente ir além dessa definição superficial de não ficar irritado, vamos usar 4 lentes, 4 faces que a Bíblia nos mostra para a gente entender a profundidade dessa virtude. E o mais fascinante é ver como essas 4 faces se encaixam, como elas constroem uma virtude completa. A primeira, esperar no Senhor, é muito mais do que ficar olhando para o relógio. É uma confiança ativa, uma entrega à soberania de Deus. A gente precisa internalizar isso. Deus nunca se atrasa. Os planos dele acontecem no milésimo de segundo exato que ele decretou desde a eternidade. Se pra gente parece que está demorando, é porque ele, na sua sabedoria infinita, determinou que esse tempo de espera é o melhor para a nossa santificação e para a glória dele. A segunda face é a firmeza, ou perseverança. A autora Megan Hill dá um exemplo poderoso do missionário John G. Paton. Ele passou anos numa ilha super hostil, perdeu a esposa, o filho e quase não via conversões. A paciência dele foi o quê? Uma fidelidade teimosa, uma teimosia santa no meio de circunstâncias que gritavam desista. É a virtude que a gente precisa para viver com uma doença crônica ou para lutar contra aquela mesma tentação dia após dia.
A terceira é a longanimidade. Essa aqui é sobre relacionamentos. É a capacidade de suportar o pecado dos outros contra a gente. Lembra quando Pedro perguntou para Jesus se devia perdoar 7 vezes? A resposta de Cristo, 70 vezes 7, mostra o quão radical é a paciência cristã quando o assunto é gente. E por último, ser tardio em irar-se. Isso é sobre sabedoria, sobre controlar nossas reações de bate-pronto. O apóstolo Tiago nos ensina a ser tardios para falar, tardios para se irar, não porque a ira seja sempre pecado, mas porque a nossa ira, a ira humana, raramente produz a justiça que Deus quer. A gente precisa de sabedoria para saber como responder, e sabedoria, bom, sabedoria leva tempo. Então, para a gente amarrar essa primeira sessão, o ponto central é este. A paciência que a Bíblia nos chama a ter é uma virtude forte, robusta, com várias facetas. Não é fraqueza, de jeito nenhum. É uma força que reflete o próprio caráter de Deus. É uma confiança que age, uma resiliência que não desiste, um amor que aguenta as falhas dos outros e uma sabedoria que freia nossos impulsos. Entender essa definição completa é o primeiro e fundamental passo para a gente começar a cultivar isso na nossa vida. Ok, agora que a gente tem uma definição mais clara do que é paciência, a pergunta que vem na cabeça é, tá, mas por que se esforçar tanto para isso? O mundo não nos dá muitos motivos para sermos pacientes, não é verdade? Pelo contrário. Nesta segunda sessão, a gente vai mergulhar nas razões teológicas profundas que a Bíblia nos dá. Vamos descobrir por que a paciência não é só algo que a gente tem que ter, mas é algo bom e glorioso. A Bíblia nos dá pelo menos 5 grandes motivações. A primeira, e a mais fundamental de todas, é que Deus é paciente. Lá em Êxodo 34, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, o Senhor se revela como misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. Uau! A paciência faz parte da glória de Deus. Então, quando a gente é paciente, a gente está imitando o caráter do nosso Criador. Estamos refletindo um pouquinho de quem Ele é. A segunda motivação é que Deus nos ordena a ser pacientes. Em Colossenses 3,12, Paulo fala para a gente se vestir de paciência. É um mandamento. E como todos os mandamentos de Deus, ele existe para o nosso bem. Ele nos mostra qual é a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, expõe nosso pecado nos fazendo correr para Cristo. A terceira, quando somos pacientes, nos juntamos a uma herança de fé. Hebreus 11 é o grande rol da fama da fé. E o que a gente vê ali? Abel, Noé, Abraão, Sara, uma grande nuvem de testemunhas que viveram e morreram na fé, esperando pelas promessas. Ser paciente, então, faz parte do DNA do povo de Deus ao longo de toda a história. A quarta motivação é que a nossa paciência abençoa outras pessoas. A nossa paciência com o colega de trabalho que está aprendendo, com o filho que erra, com o amigo que está lutando, pode ser exatamente o instrumento que Deus vai usar para encorajar e abençoar aquela pessoa. E a quinta, que talvez seja a mais encorajadora de todas, é que Deus recompensa a paciência. Tiago 1,12 diz que aquele que persevera debaixo da provação vai receber a coroa da vida. Isso não é um pagamento pelo nosso esforço, mas uma recompensa da graça, um reconhecimento público do nosso amor por Ele diante de todo o universo. Fechando essa sessão, a gente percebe uma coisa incrível. A paciência deixa de ser um fardo e se torna um ato de adoração cheio de propósito. Ela está enraizada em quem Deus é, no que Ele nos manda fazer, na história do seu povo, no nosso amor pelo próximo e na esperança firme das suas promessas. Essas motivações transformam a espera. O que parecia um tempo perdido se torna um tempo investido para a glória de Deus. E agora a gente avança para a terceira sessão, que nos leva para o centro, para o coração da paciência cristã. É simplesmente impossível, gente, impossível entender ou praticar essa virtude sem fixar nossos olhos em Jesus Cristo. Ele não é só uma dica, um bom conselho, ele é o centro indispensável da nossa capacidade de esperar com esperança. Cristo tem um papel duplo e fundamental na nossa jornada de paciência. De um lado, a gente tem Cristo como nosso modelo perfeito. 1 Pedro 2 fala que ele nos deixou um exemplo para a gente seguir nos seus passos. Quando foi insultado, ele não revidou. Quando sofreu, ele não ameaçou ninguém. Ele suportou a acusação dos fariseus, a lentidão dos discípulos, a injustiça dos governantes. Mas se ele fosse só um exemplo, a gente estaria em apuros, né? Porque nós somos incapazes de seguir esse exemplo perfeitamente. É aí que a segunda coluna vira nossa maior esperança. Cristo como nossa fonte de poder. O Evangelho não é só um chamado para a gente ser como Cristo. É a notícia maravilhosa de que Cristo age em nós para nos tornar como Ele. Através da sua morte e ressurreição, Ele quebra a tirania do pecado.
A gente não precisa mais ser impaciente. Ele nos dá o seu espírito. E é o espírito que produz o fruto da paciência em nós. E como Hebreus 7:25 nos lembra, ele vive para sempre para interceder por nós. Pensa nisso. Neste exato momento, Jesus está orando pela nossa paciência. E aqui está o chamado prático para nós. O segredo é olhando para Jesus. A paciência não cresce quando a gente olha para dentro, para nossa força de vontade que é tão pequena, nem quando a gente olha ao redor, para as nossas circunstâncias que nos frustram tanto. Ela é cultivada quando a gente olha para cima, para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele começou a boa obra em nós e ele vai completar. A força dele está disponível para nós hoje. E a volta dele é a nossa esperança final, a alegria que foi proposta a ele e que agora é proposta a nós também. Essa perspectiva, sinceramente, muda tudo. Portanto, o resumo dessa sessão é que a paciência cristã não é um projeto de autoajuda. Não é sobre força, foco e fé no nosso próprio braço. É um fruto da nossa união com Cristo. Ele é o modelo que nos mostra o caminho, o amigo compassivo que entende as nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em tudo e, acima de tudo, ele é a fonte de poder sobrenatural que nos capacita a perseverar, mesmo quando a gente sente que não aguenta mais esperar nenhum minuto. Eu não tenho tempo para isso. Quantas vezes essa frase, esse grito de desespero já não ecoou no nosso coração, na nossa mente? Nessa quarta sessão, o nosso objetivo é fazer uma recalibragem completa da nossa visão mundana sobre o tempo e sobre as situações difíceis. A gente vai usar as lentes das escrituras para transformar o jeito que a gente enxerga as pressões do dia a dia. Olha, o que temos aqui é uma verdadeira reconfiguração de perspectiva. Vamos começar com o tempo. A Bíblia nos dá 3 verdades que vão contra o que o mundo pensa. Primeira, o tempo é curto. Tiago 5 nos diz que a vinda do Senhor está próxima. O verdadeiro prazo final não é o do nosso projeto no trabalho, mas o fim de todas as coisas. Isso muda a urgência, né? Segunda, as aflições são temporárias. O apóstolo Paulo, que sofreu coisas que a gente nem imagina, chamou suas tribulações de leves e momentâneas quando comparadas com o peso eterno de glória que elas estavam produzindo. E terceira, as almas são eternas. 2 Pedro 3 explica que a aparente demora de Deus em voltar é, na verdade, a sua paciência em ação, porque ele não quer que ninguém pereça. Isso muda completamente o jeito que a gente vê uma interrupção, um imprevisto. Agora vamos para as circunstâncias. Primeiro é fundamental a gente lembrar, Deus foi paciente conosco. A parábola do servo incompassível lá em Mateus 18 é um soco no estômago. A paciência infinita que a gente recebeu de Deus deveria transbordar em paciência com os outros. Segundo, cada momento da vida tem valor. Eclesiastes 3 nos ensina que tudo que Deus faz dura para sempre. Nenhum segundo é desperdiçado no plano de Deus. E terceiro, e talvez o mais difícil de engolir, as provações são a escola da paciência. Tiago 1 nos diz para a gente considerar motivo de alegria quando passamos por provações, porque o teste da nossa fé produz perseverança. Não tem atalho, não existe um caminho fácil para a paciência, ela é forjada no fogo da aflição. No final dessa sessão, a conclusão é transformadora. Quando a gente adota essa nova perspectiva, a impaciência perde a sua força, perde o seu poder sobre nós. O tempo deixa de ser um tirano que nos escraviza e se torna o palco onde a graça de Deus se manifesta. As circunstâncias difíceis, em vez de serem obstáculos aleatórios e sem sentido, são vistas como ferramentas nas mãos de um Deus que é soberano e que nos ama, e que usa cada uma delas para a nossa santificação e para o nosso bem eterno. O sofrimento se torna um meio de santificação. Que virada de chave! Uma das maiores mentiras que a gente acredita sobre a paciência é que ela é passiva. Aquela ideia de ficar de braços cruzados só esperando algo acontecer. Esta quinta sessão vem para desafiar diretamente essa ideia. A paciência bíblica não é um vácuo, não é um tempo morto. É um chamado à ação, uma ação diligente e cheia de propósito. Vamos descobrir o que a gente deve fazer enquanto espera. Então, como é que a gente pode redimir ativamente esse tempo de espera? A Bíblia nos dá 5 disciplinas muito claras. Primeiro, fazer o bem. Provérbios 3:27 nos diz para não reter o bem de quem o merece. A espera pode nos tentar à amargura, a olhar só para o nosso umbigo. Em vez disso, a gente deve se perguntar, enquanto espero, como eu posso ajudar alguém? Segundo, buscar sabedoria. Provérbios 14:29 conecta a pessoa que demora para se irar com a pessoa que tem grande entendimento. Paciência não significa nunca agir, mas significa agir com sabedoria. A gente precisa da sabedoria de Deus para saber a hora de falar e a hora de calar.
Terceiro, continuar amando. 1 Pedro 4,8 é direto. Acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. Em relacionamentos difíceis, a espera pode virar um depósito de ressentimento. O chamado é para a gente ativamente cultivar o amor, mesmo quando é difícil. Quarto, aferrar-se à esperança. Romanos 8,25 diz: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A nossa esperança não é um tomara que dê certo, é a certeza da nossa glorificação futura em Cristo. E quinto, orar persistentemente. Em Lucas 18, Jesus conta a parábola da viúva insistente para nos ensinar a orar sempre e nunca desanimar. A oração é a nossa ação mais poderosa durante a espera. É a nossa linha direta com o trono da graça. O resumo dessa sessão é muito claro. O tempo de espera não é tempo perdido. É um campo de treinamento projetado por Deus. É o ginásio da alma, onde a gente é moldado e fortalecido no serviço, na busca por sabedoria, na prática do amor, no fortalecimento da esperança e na disciplina da oração. Deus não nos chama para uma espera passiva e inútil, mas para uma paciência ativa e produtiva que glorifica o nome dele. E chegamos à nossa sessão final, a mais prática de todas. A paciência não é uma virtude teórica, de livro. Ela é forjada no calor, na confusão e na dor da vida real. Agora, a gente vai pegar todos os princípios que a gente discutiu e aplicar em alguns dos cenários mais comuns e mais desafiadores que testam a nossa capacidade de esperar. Vamos olhar para cada um desses desafios? Primeiro, a esperança adiada. Seja esperar por um casamento, um filho, uma cura, um emprego, o provérbio é certeiro: a esperança que se adia faz adoecer o coração. A tentação é o desânimo, a vontade de jogar a toalha. A resposta bíblica, como a gente vê em Lamentações 3, é lembrar que é bom esperar no Senhor. A espera em si é um bem. Segundo, a aflição, doença, perda, perseguição. A tentação é perder a coragem, desfalecer. A resposta bíblica que vem de 2 Coríntios 4 é que Deus está usando essa aflição para nos renovar por dentro e para fazer a gente focar no que é eterno. Terceiro, a estagnação, aquela sensação de estar preso no emprego sem futuro, no ministério que não cresce, numa situação que não muda. A tentação é o desespero. A resposta bíblica, inspirada por Paulo na prisão, é lembrar que, embora a gente possa estar preso, a palavra de Deus não está presa. Quarto, pessoas fracas. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala sobre os ociosos, desanimados e fracos. A tentação é a irritação, é perder a paciência. A resposta bíblica é ser paciente com todos, lembrando que somos todos irmãos na mesma família da fé. E, finalmente, pessoas pecadoras, aquelas que pecam diretamente contra a gente. A tentação é a vingança, é querer pagar na mesma moeda. A resposta bíblica lá de Romanos 12 é muito clara: nunca se vinguem, mas deixem a ira nas mãos de Deus, que é o justo juiz. E aqui tem uma verdade conclusiva que é simplesmente belíssima. A paciência não é uma jornada solo. O salmista, depois de descrever sua própria espera angustiante, ele se vira para a comunidade e diz: espera, ó Israel, no Senhor. A nossa experiência pessoal de esperar em Deus e ver a fidelidade dele nos equipa para encorajar os outros. A gente pode sentar do lado de um irmão que está sofrendo e dizer com toda integridade: eu sei que é difícil, mas eu vou esperar com você. O Senhor é bom. A paciência é uma virtude comunitária para ser praticada juntos na igreja. Então, para concluir essa sessão, a paciência encontra sua verdadeira expressão não num ambiente tranquilo de laboratório, mas nas batalhas do mundo real. Ela é aplicada a cada desafio específico que a gente enfrenta: a esperança que demora, a aflição que dói, a estagnação que frustra e as pessoas difíceis. E o mais importante, ela é vivida não no isolamento, mas em comunhão, lutando lado a lado com nossos irmãos e irmãs que também estão aprendendo a esperar com esperança. Chegamos ao final da nossa jornada. Vamos então recapitular os pontos essenciais para a gente guardar no coração. O que é paciência? É fidelidade ativa ao longo do tempo. Por que a gente busca ser paciente? Para imitar o caráter glorioso do nosso Deus paciente. Como a gente faz isso? Olhando firmemente para Cristo, nosso exemplo e nossa força. O que a gente faz enquanto espera? A gente age diligentemente em amor, em oração e em esperança. E onde a gente pratica isso? Em todas as circunstâncias da vida, com a ajuda e o encorajamento da nossa comunidade de fé. No fim das contas, a paciência não é um esforço heróico nosso. É um bom fruto que Deus, na sua maravilhosa graça, cultiva em nós. E para a gente encerrar, eu queria deixar uma reflexão final. Muitas vezes, o nosso foco total está no objeto da nossa espera.
o emprego dos sonhos, a cura da doença, a mudança na família. Mas e se o propósito principal de Deus na espera não for nos dar aquilo que a gente quer, mas nos transformar em quem Ele quer que a gente seja? A paciência não é apenas sobre o que estamos esperando, mas sobre quem estamos nos tornando enquanto esperamos. Então a reflexão é essa. Qual é a sua maior fonte de impaciência hoje? O que te tira do sério, o que te faz querer desistir? E como, pela graça de Deus, essa mesma situação pode ser a ferramenta que Ele está usando para te moldar, para te esculpir a imagem do seu Filho, o nosso Salvador perfeitamente paciente. Que a gente possa ver as nossas esperas não como obstáculos, mas como convites divinos para a transformação. Muito obrigado.